Nós levamos. Eu fiz um raio-x aí, mas eu não quero esse negócio de certos medicamentos, eu não vou tomar, não. Não vou mesmo. Se vai afetar ainda, e melhor sentir dor do que na dipirona, certas Eu não coisas. tenho tomado nada, já tem alguns meses que eu não tomo realmente nada. Estou aqui com uma crise alérgica enorme, mas não estou tomando nada, nem dor na mão, horrível. Mas vou aguentando até onde eu puder, sem tomar remédio, né? Olha só, o índice, rapidinho, o índice do DPOC aumentou por causa da vacina desse Covid aí. Tem um menino aí que foi colocado no grupo aí, né? Porque o cidadão é tabagista, ou conviveu muito com tabagista, dá nisso. Então, é isso aí. É o que foi colocado no grupo, né? Vamos já pedir por ele, Luiz Quintanilha. Eu queria pedir para mais duas pessoas que eu não coloquei no grupo. Eu fui ontem até ao enterro de uma, Dona Filomena Magacho da Silva, tia da minha esposa, morreu, né, ontem, faleceu com 98 anos, quer dizer, acho que cumpriu com a sua missão, né? 98 anos. Essa faz a diferença do outro lado. E meu irmão ontem, mais novo que eu, 59 anos, né, teve um AVC ontem, mas dizem que está bem, né? Que inclusive já deve sair da internação na sexta-feira, né? É o Maurício de Loyola Mello, né? Então, esses três pedidos hoje: Luiz Quintanilha, tia Filó, né, que é a tia da minha mulher, mas também chamava tia Filó, e o meu irmão Maurício. Né? Faz a prece, Jorge? Eu faço. Eu pedi também para uma garota por nome de Bruna, suicidou ontem. O pessoal na Rádio Rio de Janeiro até comentou, garota nova, de 12 anos. Ela tinha dito que queria sair da vida. E eu penso, acho que sei, uma coisa mais ou menos assim. Agora eu vou falar, eu não sei se é isso. Ninguém acreditou. E ontem a garota se suicidou. A gente tem que levar, acreditar, porque infelizmente, né? Do meio chega a falar alguma coisa, já está meio já está bem complicado o negócio, né? Então, boa noite, o livro Palavra de Vida Eterna. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Abri aqui a ermo item 148, no bom combate. Paulo, Timóteo 4, 7. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo. Nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos. Bramimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégias e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assentando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos maiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre até o caminho de Damasco. Estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu enseguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira, semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição
de verdadeiro triunfador. E assim, Senhor, a mensagem possa calar fundo em nossos corações e que as vibrações da mensagem, ditada pelo Espírito Emmanuel, através da pena de Francisco Cândido Xavier, possa volatilizar-se no meio ambiente e estimular muitos espíritos fora do corpo físico que participam conosco na reunião, que, quando mergulhar no corpo físico, avaliem antes as privações. E nós, hoje, que estamos no corpo, ligado a ele, estudando a obra espírita, a obra da verdade, o Consolador prometido, que possamos ter a certeza e a noção pia e plena da tarefa que o Senhor nos ofereceu. Nós estamos em provas e em expiação. É a referência do planeta. Uns só em provação e outros só em expiação. Te agradeço, Senhor, pela elucidação, te agradeço pelo conforto, te agradeço pelo conhecimento, te agradeço pelas forças que todos nós necessitamos para o enfrentamento de quaisquer problemas que ocorram. Sustenta a nossa fé, aumentando o nosso otimismo diante do cenário da vida. Muito obrigada por tudo e que a paz te faça no coração de todos os nossos irmãos sintonizados conosco nessas horas. Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças Muito obrigado. a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Hoje é o Livro dos Espíritos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Consuelo e Elisa, vocês estão bem? Tudo bem. Graças a Deus. Eu tô Tudo bem, atrasada seu só, Roberto. mas tá Obrigada. Tudo bem, graças a Deus. Hoje vamos no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a pergunta é 535, é isso? Exatamente. tudo bem. Isso. Vamos lá. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, nós estamos na parte segunda, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta é 535. Quando algo venturoso nos sucede, é o Espírito nosso protetor que devemos agradecer? Kardec aí foi fundo. É uma pergunta que ele realmente... devemos sempre agradecer ao nosso Espírito Protetor. É a ele que nós devemos agradecer. Em primeiro lugar, Exatamente. Em qualquer situação, em qualquer dificuldade, nós sempre devemos, em primeiro lugar, e também em qualquer situação, tanto de agradecimento ou de sofrimento, digamos assim, de dificuldades, nós devemos sempre, primeiramente, agradecer ou pedir a Deus. Esse é o nosso grande problema hoje, de sempre, hoje não, há milênios. Não colocar Deus à frente de tudo que nos envolve. Nós não respeitamos as leis divinas. Nós, nas nossas ações, parecemos que não acreditamos nem em Deus. É impressionante. E quer ver qualquer um de nós ficar aborrecido? É só perguntar, você acredita em Deus? Pronto. Nós achamos dentro do nosso entendimento que nós acreditamos muito em Deus. E se nós formos olhar, o nosso dia a dia, os nossos pensamentos, parece que nós não acreditamos.
Kardec botou essa pergunta aqui, tipo assim, uma pegadinha para quem vai ler, seja agora, seja no futuro. Né? E quando nós vemos os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é bem claro mesmo, né? Amar a Deus. Né? Quando pergunta a Jesus sobre o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas. E no Deuteronômio vai um pouquinho mais além, falando sobre amar a Deus de corpo, alma, coração. Então, sempre a Bíblia, os evangelhos nos ensinam a colocar Deus na frente. Principalmente, e no sofrimento ainda é fácil a gente colocar. Principalmente quando a palavra é gratidão. A gente, nós somos, devido à nossa necessidade, quando nós reencarnamos, né, nós temos a infância mais longa que existe no planeta. Nenhuma infância no nosso planeta é tão longa quanto a nossa. E os espíritos nos explicam o quê? É longa para que a gente tenha bastante tempo de que se faça uma educação em cima de nós, um trabalho imenso educacional, né, de evangelização, etc., para que nós possamos nos libertar do nosso passado, digamos assim, né? Digamos, toda a nossa bagagem que nós trazemos, às vezes não tão boas, para a gente começar a se libertar disso, a trabalhar isso. Então, nós temos uma infância muito longa, muito longa. E o que acontece com essa infância longa? Nós, desde novos, né, tudo nos é trazido. Nossos pais nos trazem as coisas. Né? Com quem nós convivemos, tudo chega até nós sem muito esforço. Estou falando no início das nossas vidas, até uns 14, 15 anos. Com raras exceções, é lógico. Tem o pessoal de rua, o menino que tal, tudo bem. Isso aí são coisas do planeta de provas e expiações. Nós estamos falando de uma coisa assim mais normal. Nós recebemos tudo de mão beijada. Tudo passa, vem a nós sem muito esforço durante a nossa infância e adolescência. E isso nos atrapalha muito, porque isso nos torna muito egoístas. Veja bem, lá na pergunta 917, quando os espíritos perguntam qual o meio de destruir o egoísmo, o meio de acabar com o egoísmo, os espíritos respondem, destruindo o materialismo. E como é que eles falam aqui, que eu acho legal o que eles falam? Quer dar uma lidinha, Elisa, nesse 917, só o iniciozinho da resposta, 917. Peraí, só um minuto, deixa eu marcar aqui. Só o começo? Pode ir lendo até sua educação. Né? Lê a pergunta também, né? Lê a pergunta também. Qual o meio de destruir-se o egoísmo, é isso? Isso. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é mais difícil de desenraizar, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Entendeu? Suas leis. Não falando o próximo da origem, não. Pulamos, tá? Nossas leis, nossa organização social, nossa educação. Nos torna a forma que nós somos criados, infelizmente, que nossos pais também foram criados, um passando para o outro, filho passando para filho, bisneto. Né? Não estou falando de espíritos mais evoluídos, tá? Estou falando também da grande média geral. Então, o que acontece? Tudo concorre para esse nosso egoísmo. E a pessoa egoísmo não conhece essa palavra, gratidão. E, geralmente, outra coisa que nós nos enganamos muito. Né? Quando estão falando de gratidão,
a Deus. Dentro dessa nossa, eu esqueci o que fala, organização social, quando alguém faz algo de bom para a gente, que seja fora da família, dos parentes e tal, aí sim, cria-se um vínculo, às vezes, de gratidão, Mas veja bem, não é bem gratidão isso. Isso se chama troca. Alguém me fez um bem e tal, e eu fico nesse sentimento de troca. Se eu puder, até um dia eu retribuo. Então, a gratidão para nós, de início, se torna uma retribuição. É uma coisa que nós temos que trabalhar muito dentro de nós. Porque eu estava lendo, olha só, a Margarete comprou esse livro há anos. Psicologia da Gratidão, do Divaldo da Joana. Eu nunca tive a curiosidade de pegar. Ontem à noite eu peguei esse livro, um pouquinho que eu li dele, eu fiquei assim, ó. Em primeiro lugar, honestamente, eu não sabia o que era gratidão. Comecei a ler o livro, comecei a entender o que é gratidão. A gratidão é uma coisa que é um sentimento muito nobre. É um sentimento que nós devemos, tá, cultivá-lo, quem tem, e quem não tem, no meu caso, aprender, porque ele está acima, né? A gratidão, quando está acima de muitas virtudes, digamos assim. E quando nós chegamos a ser gratos, a humildade, ou seja, o contrário do egoísmo, né? A humildade, né? O orgulho, né? O altruísmo, o contrário do egoísmo, já está muito trabalhado dentro de nós. A Joana chega a falar aqui numa determinada parte, que ela fala aqui, olha só, a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Então, Kardec, quando faz essa pergunta aqui, ele traz esse assunto à tona. A quem eu devo agradecer? Aos espíritos protetores? Já estamos falando aqui da resposta, mais ou menos, né? Sim, claro que sim. Mas, em primeiro lugar, sempre a Deus. E nós temos que trabalhar isso dentro de nós. O que é realmente gratidão? A Joana coloca uma história aqui muito conhecida, que o Divaldo já contou dezenas de vezes, daquele circo que tinha um elefante chamado Bozo. Alguém conhece essa história aí? Pois bem, tinha um circo lá em Londres, tinha um elefante que era muito dócil, as crianças adoravam ele, quando ele entrava no picadeiro, né? Era uma alegria. Mas um belo dia o elefante, né, deu um piripaque lá, ficou maluco. E começou a tentar atacar as pessoas, que enjaularam, botaram na jaula e tal. E viram que não tinha jeito, que iam ter que sacrificar o elefante, porque ele tinha realmente ficado louco. É um perigo, um bichão daquele de toneladas maluco, pode arrebentar com tudo, né? E resolveram sacrificar. E, como tudo para nós é uma coisa maravilhosa, linda, resolveram sacrificá-lo durante o espetáculo. Olha que coisa, que mente maravilhosa nossa, né? Só que quando ia sacrificar, entrou um senhor baixinho, indiano, e falou, olha, eu posso entrar nessa jaula? O dono do circo, não, ele está maluco esse elefante. Você não pode entrar lá que ele vai lhe estraçalhar. O baixinho, não. Eu tenho certeza que eu vou entrar e sair. Está aqui, eu já vi com um documento aqui, tirando total responsabilidade de qualquer um do circo, seja de quem for, que eu quero entrar ali e se acontecer alguma coisa para mim, eu sou o único responsável. Se o elefante me trucidar, problema meu. Aí o pessoal, né, a plateia vibra, né? Ele entra na jaula cantando. O elefante, quando olha para ele, com os olhos injetados de sangue, que aquele, né, o elefante estava realmente numa situação complicada. Cantando, mas ninguém entendia a música. E o elefante começou a olhar para ele, daqui a pouco o elefante vai, se aconchega nele, ele pega a tromba do elefante, faz carinho no elefante, e o elefante
totalmente muda geral. Muda geral. Né? Se acalma. Aí todo mundo, o que é que o senhor fez? Ele, ó, simplesmente, esse elefante é da Índia. Geralmente, quando as crianças pegam esses elefantes para levar para tomar banho, né, para alimentar, vão cantando esses mantras que eu cantei aqui, essas músicas, e os elefantes participam dessa alegria das crianças. O que está acontecendo com esse elefante aí é simplesmente, né, saudades. Saudades. E o cara até depois foi olhar o papel que ele tinha dado como responsável, viu que o nome do cara era Rudyard Kipling. Era o Prêmio Nobel de Literatura da Índia, que também tinha muitos contos com animais, ou seja, era um profundo conhecedor de animal. E a Joana de Anjos nos fala o seguinte: o elefante se acalmou, o elefante se acalmou ao ouvir aquelas canções que ele acostumava ouvir na Índia, por pura gratidão e prazer, né, levar até ele onde ele estava um pouco da sua infância, da sua terra, né? O elefante foi grato. E isso o acalmou. Depois do que fez, por exemplo, com o elefante, não sei, né? Quer dizer, a gratidão está nos animais. E no ser humano, a gratidão é reciprocidade, é troca. Então, o cara não fez nada demais. E a Joana vai explicando para a gente esse sentimento que é a gratidão. Não é troca, é sentimento. E sempre... Fala, Jorge. Não, quando você terminar aí, eu gostaria só de falar uma coisa. Pode falar. Pode? Depois continua. Pode. Nós já lemos o livro O Mensageiro, já estudamos, mas eu nunca tinha atentado para um detalhe. O livro do Mensageiro tem 3 partes. A parte inicial, tratando das questões do que é a ambiência, ainda a continuação lá da colônia, e dos médiuns fracassados. A segunda parte trata dos animais, fala no livro Os Mensageiros. E a terceira fala da natureza, quando ele aborda muitas questões lá do rumo ao campo. Lembra lá do coice lá que acho que é O Calderaro cara levou? chama lá a atenção? Fala do cachorro, fala do burro. Se eu não me engano, também deve falar do elefante também. Eu não tenho certeza. Mas dá lá umas pinceladas para a gente, explicando-nos, né? De que o Kardec tem até algumas perguntas em relação aos animais. É igual aquele, eu vou falar nós homens, estúpidos, lá alguns anos atrás, porque 1000 anos, 2000 anos, é ali na esquina, para o alto, né, para a espiritualidade. A pergunta era essa: a mulher não tem alma. Então, nós, na nossa imbecilidade, né, homens, desculpa aí, né, esse conceito. É só isso que eu gostaria de comentar. Porque a gente lidando com o animal, e quando você, principalmente, pisa de uma forma eu estou usando pisar, mas não seria isso. Se você é muito austero, é indelicado, eles não te respeitam, não. Por que algumas pessoas bota, digamos, o bebedouro na mão e o beija-flor vem, e se tiver que ficar, fica até na mão? As vibrações que essa pessoa, né? Isso não aí. amedronta o É isso beija-flor, aí. né? É interessante É isso. Interessante isso. E quando o animal não conhece ainda o ser humano, ele também não tem medo do ser humano. Aconteceu, você falou do beija-flor, eu fui em Bananal, numa fazenda, isso é muitos anos atrás. E, poxa, estava atolando o carro toda hora eu parava, desatolava, aquela confusão, eu não sei o que estava comigo. Até que, de repente, eu vi uma fonte, assim, no barreiro, né? Eu vi uma fonte cheia de flores, um negócio bonito no meio do mato, né? Eu disse, caramba, vou lavar minha mão ali, beber um pouco dessa água, estava cheio de sede. Lavei a mão, lavei o rosto. Quando eu olho assim para o meu lado, um beija-flor tomando banho dentro de uma pocinha d'água do meu lado. Quer dizer, é um lugar que
pouca gente, né, ser humano transitava, o beija-flor não teve medo de mim. E eu também não teve esse negócio de tentar mexer com ele, botar a mão, não, pensei, deixa ele à vontade, né? Acho que a minha vibração aí se segurou. Se ele fosse sentir minha vibração mesmo, ele ia sair de lá arrepiado, né? Ia voar pena para tudo que é lado. Então, a Joana vai falando tanta coisa. Eu só li um capítulo desse livro. Olha só, ela fala sobre essa questão que eu falei da troca, né? A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Quem realmente é grato de coração, tá? Está fazendo um bem para si e também para as vibrações que estão emitidas. Você lembra da história do Chico? O Chico ia passando e a pessoa fala, Chico, queria falar contigo, agora não, estou atrasado e tal. E a mano, volta lá e fala com ela. E o Chico calmamente voltou, escutou lá alguns minutos a senhora falar e conversou com ela e foi embora. Quando ele estava a uma certa distância, ela, Chico, a senhora gritou, vai com Deus. Ai, mano, olha só as vibrações que estão vindo para você. O Chico estava com dor na angina naquele dia, muito forte. Quando ele sentiu aquelas ondas, aquela vibração de gratidão, olha a palavra gratidão aí. A dor foi passando aos poucos, foi amenizando. E o que a Joana fala aqui também, que a gratidão é um problema nosso de pelo amor de Deus. De novo vou falar, Elisa, imaturidade espiritual. É uma conquista que também está junto com a nossa maturidade espiritual. Né? Quando, dentro da nossa imaturidade, né, essa questão que ela fala muito aqui de ego, self, o self imaturo sob o efeito do ego dominador, ou seja, o eu dominador, né, digamos assim. Então, o espírito, o afrânio espírito, não consegue vencer o afrânio que está no corpo de carne achando que é humano, que é ser humano, não é espírito, digamos assim. Então, imaturidade. E tem muita coisa aqui que eu vou ler esse livro. Eu gostei tanto que eu vou ler, tá? Sobre essa questão da gratidão. Porque eu só li um pouquinho, estou botando o que eu vi aqui para fora, tá? E alguém mais quer comentar alguma coisa? Consuelo? Se fala. Vou acrescentar, aí nas redes sociais tem animais, principalmente tem até cavalos. O Emanuel falou que a gente poderia utilizar até os cavalos em alguns serviços, os animais em serviços domésticos. Ou seja, ele diz assim, doméstico não é você colocar dentro de casa, não vai fazer. Mas é alguma terapia, né? Então, tem um cavalo, isso é lá para o lado da Europa, algumas pesquisas que fizeram, e deixaram ele entrar nas enfermarias, e era ele que escolhia as enfermarias que tinha que entrar. E algumas pessoas com doenças mais assim de tratamento difícil e de longo tempo. O cidadão não chega, o cidadão é o cavalo, nosso irmão. A verdade é essa. Ele aproxima da criatura e no local onde está doentinho, ele, não sei como é que o cavalo faz, passa lá o focinho, eu vou falar focinho lá, né? Aquelas são partes moles, e a criatura sente um bem-estar e depois começa a passar a mão no cavalo, alguns que estavam deprimidos, outros. Isso está na rede social aí, eu não estou inventando nada. É terapia mesmo. Lá na Tijuca até tem uma escola, né, um local lá na Tijuca que tem essa terapia. Né? As pessoas vão lá, tem tipo, né, um pequeno aras que as pessoas vão lá, tá? E é um curso mesmo para vários tipos de problemas mentais também, tá? Tem um nome mesmo dessa terapia. A Margarete que sabe, eu não sei o nome não, né? É muito interessante, é muito assim, o cavalo realmente, ele por ser um ser muito inteligente, tá? Parece que ele sente quem está o procurando, né? Não sei como,
e se torna mais dócil, se torna paciente. É uma coisa impressionante o cavalo. E o cavalo é inteligentíssimo. Né? Inteligentíssimo mesmo. Essa terapia realmente dizem que funciona muito. Vou falar só mais uma coisa aqui em torno da gratidão. Olha só, no reino vegetal, o Joana falando, quando observamos uma rosa exteriorizando perfume carreado pela brisa, deparamos-nos com a gratidão do vegetal, que transformou humus e água em aroma delicado. É como se ela estivesse, né, fazendo a parte dela, não está fazendo a parte dela na natureza. E depois ela bota lá mais um pouquinho adiante. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa. Olha que tem muito a ver com isso aqui. Vou repetir. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que se realiza. É forte isso? Hein? Não há essa troca quando se é grato. Poxa, eu agradeci o fulano, ele nem olhou para mim direito. Etc, né? Ou então, poxa vida, eu fiz algo para o fulano, um favor para o fulano, ele nem me agradeceu. Quem faz realmente com o sentimento de gratidão não está esperando nada de troca. Então não há queixa. Poxa, ajudei tanto o ciclano a vida inteira, ele está numa situação hoje invejável graças a mim. Errado. Fiz a minha obrigação, cumpri com a minha obrigação, e se o fulano está numa posição invejável, é graças a ele, que aproveitou o momento e, né, conseguiu alguma coisa. Então, lendo esse livro, eu estou começando a ver que eu não conheço nada na palavra gratidão. Estou sendo bem honesto para vocês, tá? Não conheço nada. Estou aprendendo realmente e vou ler esse livro porque, realmente, como fala o Jorge, eu fiquei encafifado, né, Jorge? Encafifado com as informações que tem aqui. Tá? Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Consuelo? A Anice não pode estar no 11. Elisa, seu Roberto? Você deu uma definição muito importante com relação à gratidão. Você usou duas palavras, imaturidade espiritual. A falta de gratidão é imaturidade espiritual. Você definiu tudo com essas duas palavras. Imaturidade espiritual. Enquanto não houver essa maturidade espiritual, nós não vamos saber o que é gratidão. O nome do livro, hein, Afrânio? Psicologia da Gratidão, tá? Givaldo Joana. Olha só que coisinha, outra coisinha que ela fala aqui. A vida é a gratidão. Já vai colocar o Yang aí, né? Yang, é isso assim que pronuncia? Quem pode falar é Consuelo. É assim que pronuncia, Consuelo? Yang? Carl Jung? Jung, tá vendo? Pronunciei errado. Jung, Carl Jung. Asseverou que olha só o que é que ele fala, que a finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca do sentido, do significado, né? Porque equivale dizer que a felicidade, conforme vulgarmente se pensa, né, é a conquista da alegria, né? E essa alegria é uma coisa passageira, conforme vulgarmente se pensa. Ou seja, por isso nós falamos que tudo passa. No nosso mundo, tudo passa. Mas para o grato, não. Que ele já é feliz constantemente. Está tudo aqui, né? Não tem como ler isso tudo aqui. Já é feliz, já é dele. Então a felicidade mora com ele, não mora ao lado. Tá? Porque ele não está esperando resposta do mundo. Ele está dando resposta ao mundo, completamente diferente. Tá? Então, quem puder depois tentar salvar no PDF, né? Estou tentando aqui, mas está difícil. Aquele livro do Divaldo, acho que ele ainda está encarnado. É difícil. Livros do Divaldo é difícil baixar em PDF. É Psicologia da Gratidão. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu estou falando, só eu e o Jorge estão falando. O seu Roberto também já deu uma falinha. Elisa. Os gatos da Elisa não falam, não? Não, né?
Não são gatos, não? Eu tô quietinha aqui, que eu tô espirrando toda hora. Aí eu fechei o microfone e tô quietinha. Vixe! Eu acho que eu tô com alergia a alguma coisa. A Fran, Fala. só para complementar a parte dos animais que você estava falando, a gente entrou aí no assunto, né? Para quem tem bicho é fácil entender isso, né? A gratidão deles e tudo. Eu recebi um vídeo, depois se alguém quiser eu posso até colocar, de um tubarão branco, que não, você conhece tubarão branco, é aquele cheio de dente, que não tem como você adestrar um tubarão branco, né? E adora morder, viu? Adora no morder. meio do mar, ele carrega uma tartaruga até um barco. Essa tartaruga estava com o pescoço enrolado com uma linha de pesca e estava sufocando e ela ia morrer. Então, nesse vídeo, antes, escrevem o seguinte: como é que um ser, né, totalmente que não pode ser desprovido de amor, né, que é o tubarão branco, como é que ele consegue pegar essa tartaruga, que às vezes eles até comem tartaruga, né? Ele pega essa tartaruga e leva, e vê esse barco, vê as pessoas dentro do barco, ele leva, aparece no vídeo, eu tenho o vídeo, ele levando no nariz dele até o barco. Quer dizer, isso é o quê? Isso são seres, né? São espíritos, é Deus, você chama do que você quiser. Mas é impressionante como é que Deus atua em tudo ao mesmo tempo, porque não tinha como um tubarão branco pegar uma tartaruga, colocar no focinho e levar num barco a esmo para pedir, ele pedindo, se fosse um golfinho, a gente até entenderia, né? Mas um tubarão branco levar até um barco, entregar no nariz as pessoas que estavam naquele barco, aquela tartaruga, aí aparece a tartaruga, as pessoas cortando, salvando a tartaruga. O tubarão deixa a tartaruga lá e vai embora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem Você está com o livro... comanda? Não, espera aí. Você está com o livro dos Espíritos aí na mão? Está com ele aí na mão? Tem a pergunta 535, tá A e B, 535 A e B, que nós estamos lendo, não é isso? E depois dela, o que é que vem escrito? A 594, Flávio, que vai falar da Não, linguagem. a 536. O que é que está escrito em cima da 536? 536? Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Entendeu? Mas é exatamente nós vamos, isso que o vai ser o vídeo nosso fala, estudo que é a sobre ação isso. de Deus, né? Então, dos dos espíritos, né? Atuando. Exatamente. A ação dos espíritos nos fenômenos da as natureza. nossas próprias perguntas. Entendeu, Jorge? Mesmo. Essa aí. Nós vamos estudar isso breve. 594, você falou? Tem os animais alguma linguagem? Não como nós, né? A gente tem um aparelho fonador preparado, tal, mas são almas. Né? Obedece à hierarquia. O que eu fiquei impressionada com isso, por ser um tubarão branco, né? Porque se fosse qualquer outro animal, você faria, não, o vídeo é mexido, né? As pessoas treinaram o animal, mas esse não tem como você treinar um tubarão branco, né, gente? E os golfinhos? Os golfinhos não é igual ao tubarão, mas às vezes os golfinhos não salvam até a vida de seres humanos. Mas é o que eu estou falando, o que eu estou tentando exprimir é o seguinte, porque a falta de sentimento no tubarão, os golfinhos já carregam isso, né? Sim, já tem esse entendimento, esse crescimento. Eu fiquei extasiada com esse vídeo. Extasiada. As orcas que são treinadas lá nos Estados Unidos, elas, naquelas, lá na Disney, para você ver, é uma assassina, né? Essas orcas aí, é igual tubarão branco. Sei lá que bicho dá na cabeça desses bichos, vai lá e negócio. Para a gente ver como é que Deus cuida realmente de todos nós, né? Inclusive de uma tartaruguinha, né?
Vamos começar a estudar isso já na próxima pergunta. A ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Que isso tudo aí pode ter certeza. Né? A turma responsável ali mandou ele levar, deu um jeito, né? Mandou não sei como, não sabemos como é isso, né? Mas chegou até lá ao destino, né? Bom, vamos lá ler a pergunta 535, Elisa, e a resposta. Pergunta 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é o Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Pergunta essa aí. E a resposta? Agradecei primeiramente a Deus. Sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Daí, tá? Essa questão até do tubarão branco. Os espíritos são os agentes da vontade de Deus. E outra coisa aqui que a gente vai ler várias vezes no livro dos Espíritos, sem cuja permissão nada se faz. Então, vamos agradecer os bons Espíritos que nos ajudaram? Com toda certeza vamos, mas agradecer primeiro a Deus. Tá? Nós temos sempre que nos lembrar, repetir no início do nosso papo aqui, que Deus existe, que Ele é atuante. Como falava na Bíblia antigamente, o Deus vivo de Israel, porque Ele é atuante. Nós ainda estamos acostumados aos milênios, quem já esteve em outras religiões, né, de ter intermediários para chegar até Deus, acreditar em milagres. Né? Então, isso para nós espíritas acabou. Não há intermediário, não há milagres. O que há é o seguinte: existe Deus e nós temos que realmente acreditar nele. A melhor forma de se acreditar em Deus qual é? Botar a Bíblia debaixo do braço, ir para o centro espírita todo dia, ou respeitar suas leis. Conhecer também, né? Conhecer e respeitar suas leis. Trabalhar essas leis dentro de nós. Essa é a maior gratidão que nós podemos ter com Deus. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui, quando nós chegarmos a esse estágio, né, nós já estaremos realmente com esse sentimento dentro de nós. De tudo ser grato. Tá? A gente vê, por exemplo, Francisco de Assis, que a gente falou do negócio de animais tanto hoje aqui. O Francisco exalava tão boas vibrações, que, pelo que a gente sabe, porque ele é considerado o santo dos animais. Né? Que os animais o amavam. Como os animais o amavam? Se nós ainda, humanos, não conseguimos amar mesmo. As vibrações dele, do espírito Francisco de Assis, que esteve reencarnado várias vezes entre nós, né? Trazia, né? Levava aos animais, né? Aquela sensação deliciosa de confiança, de amizade, de afeto. Né? Aquela história do Chico. Aquela história do Chico com as formigas. Aquela história do Chico com as formigas. Das papoulas negras lá, né? Das plantas. Exatamente. O negócio é vocês desaparecerem porque eles vão matar vocês. Pô. E o Valdo, né? Exatamente. Pô. O Valdo ia matar mesmo. Vai embora, senão o Valdo vai pegar uma por uma aí, vai pisotear vocês, hein? Exatamente. Falou. Rapidinho. Você vê a grandiosidade dessa individualidade de Francisco de Assis. Se a gente recuar no tempo, lá para o lado da Babilônia, é o mesmo espírito Daniel, né? Jogaram ele lá na toca lá dos leões, lá, achando que iria. O sacerdote lá foi se meter com Nabucodonosor gostava. Se ele não for, eu vou voltar, hein? Você vai. E deu o que deu, né? Jogou o sacerdote, Daniel saiu. Quer dizer, quando a gente tem... Eu nem sei qual é a palavra que eu possa empregar. Eu só vou usar essa palavra, amor. Quando se tem... Eles têm, né? Exatamente. É alguém... Já era, para você ver, não estava enrolado. Não é, esse espírito não é da Terra. Pode ter certeza. Não é. É um dos que veio lá de Cocheiro,
Né? Para cá, poxa, aí. Para ajudar, né? Inclusive para ajudar, Exatamente. não vê como, né, E espiar, foi, não. para você ver, o único até dos evangelistas que morreu de morte natural e que cuidou da mãe de Jesus, né? Maria. Essa história do Chico também, o Chico tinha umas, acho que é papoulas o nome da planta, né? Negras. O Chico conversava com elas. Conversava. Né? As E o rosas. Divaldo, uma vez, Exato. né? O Divaldo foi visitar o Chico, ficou olhando assim e falou: tá ficando. Médio é assim, é o meu futuro. Está conversando com as plantas, daqui a pouco está conversando com o animal, conversando com eu também, é o meu futuro, né? Divaldo pensando. Anos depois, o Divaldo foi nos Estados Unidos, né? Foi dar uma volta ao mundo, fazer essas coisas, de volta para dar uma palestra lá em Uberaba e fala ao lado do Chico. Os cientistas, né? Que o Divaldo enfeita o negócio, traz o nome dos cientistas todos, já descobriram que as plantas também têm sentimentos, que elas nos escutam, se aborrecem, choram conosco, sorriem conosco. E o Chico só olhando. Quando terminou a palestra, o Chico, né? Sempre o Chico, que lia os pensamentos das pessoas, né? Divaldo, se lembra daquelas papoulas? O Chico já tem esse sentimento de gratidão para a gente. Ele já, né? Quando ele fala que estava reclamando de alguma coisa, como que o Emmanuel vinha e corrigia, era para ele não se colocar, para ele se colocar, aliás, no nosso nível. Se colocar no nosso nível, tá? Porque ele poderia nos constranger, né, se ele ficasse no nível dele. Tem a história também, que ele foi comer num lugar, botaram os bifes em cima da mesa, né? E ninguém pegou o bife que ele não tinha pegado. Ele notou que ninguém tinha pegado, ele foi lá, pegou um bife e botou no prato e comeu. Diz que quando ele fez isso, foi um tal de um querer espetar a mão do outro lá no prato do bife, que não foi mole, viu, gente? Ainda bem que eu não estava lá, que eu ia conseguir. Então é isso aí. Falando de gratidão, a gente vai vendo os espíritos, estão dando exemplo dos espíritos que já exalam a gratidão. Né? Alguém mais quer comentar? Letra A, Elisa. Letra A. O que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? E aí? Olha a resposta, gente. Pode ler? Vamos lá. Pode ler, a resposta é que é interessante. O que sucede aos ingratos? O que é que sucede aos ingratos? Por exemplo. Resposta curta e objetiva. Lá em Capela, que a gente tanto fala, tinha uns ingratos lá. Para onde eles vieram? Os queridos. Hein? Os queridos. Precisa falar mais? Quem são os ingratos? São aqueles que ainda não têm sido dentro, trabalhando as luzes de Deus. E sofremos. Inspiração, é prova, é dificuldade. Quem são os ingratos? Somos nós. Eu. O senhor Roberto, não seja tão duro assim, não. Vamos botar, são eles. Que eles, nada. Eu vou mentir para mim. Já falei para você quem são os ingratos. Eu vou mentir para mim mesmo? Não posso. Essa resposta é interessante, não é? Ela abrange uma humanidade quase toda. Não toda, né? Não toda. Abrange uma grande parte da humanidade, que está aí sofrendo, apanhando, imatura, né? Imaturos, orgulhosos. E eles não gostam de ouvir isso. Né? Se a gente botar aqui no estudo que todo mundo quer ouvir, eu vejo tem agora aí uns sites espíritas aí no YouTube com 150 mil visualizações. Não sei o quê, por quê? Sensacionalismo e fala o que as pessoas querem ouvir. Tem mensagens do doutor Bezerra que eu, de vez em quando eu vejo, que eu penso, era melhor não ter ouvido.
É o doutor Bezerro, não é o doutor Bezerra, não, tá? Porque o espírito que está ali naquela mensagem ainda está no nível do Bezerro mesmo, né? Entendeu? E quando a gente lê uma resposta dessa, vê que os espíritos não vão passar a mão na nossa cabeça, não. Quem são os ingratos? Por que nós somos ingratos? O que sucede para nós? Alguém quer responder aí? Ajudar? O seu Roberto já deu uma resposta. Primeira parte da resposta. Né? A primeira parte. Então, e a segunda é isso aí. Né? Reencarnações, 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 reencarnações. Até que aprende a ser grato. Né? Aí já começa a mudar de figura. Daqui a pouco já está numa situação melhor, lá em nosso lar, as CLEPs. Lá no Evangelho, não sei, o Evangelho está onde? Mas eu vou lembrar. Lá no capítulo 1, no rodapé, quando o Kardec fala ele deixou transcrito dos 10 mandamentos, no capítulo, o primeiro item, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aí ele continua. E mais abaixo, lá tem uma rodinha, que é no primeiro capítulo mesmo, assim de rodapé, eu digo, ele cita em Êxodo, lá no Velho Testamento. É isso que você está falando aí, que tanto, quer dizer, na segunda, na terceira e na quarta geração. Você vê, e é pouco, hein? E ele fala até 1000 depois, 1000 anos. Isso em Êxodo, já é o pessoal lá atrás. A mudança aí começou aí com esse pessoal ali do século IV, interesses pessoais, né, que tiraram essa questão. Então fica bem nítido, para mim agora, está bem claro. Você falou encarnação, 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 mas lá está se referindo a uma pessoa da família que cometeu absurdos que vai reencarnar na mesma família. É exemplo do Emmanuel. Né? Quantas existências esse espírito aí veio para poder dar uma maturada bem, quer dizer, boa, excelente. E hoje nós somos gratos a ele, né? Ele reconheceu trabalho isso. dele Hoje nós devemos ser gratos a ele. E olha, o André Luiz era um cientista marrento do lado de cá. E hoje nós todos agradecemos ao André Luiz pelo salto que ele deu. Mas ele tem que voltar para o cenário físico, né? Tem que voltar para o cenário físico. Afrânio, deixa eu te perguntar uma coisa. Chico não precisa mais reencarnar, né? Deve precisar sim, Consuelo. Você acha que ele reencarna ainda? E o próprio Emmanuel, né? Emmanuel também Por isso precisou, que né? eu queria te perguntar isso, porque se Emmanuel ele reencarna, parece que Chico, apesar dele ser o mentor de Chico, o que me passa sempre é que Chico era mais... É como se ele tivesse apanhado mais, entendeu? A brandura do Chico, a humildade do Chico, a doçura do Chico, a gentileza do Chico, que é uma coisa que você não vê no Emmanuel. O Consuelo, cada espírito é cada um. É cada individualidade, cada individualidade. Você vê que perguntaram ao Chico uma vez, Chico, você sabe que quando chega no plano espiritual o Emmanuel e quando chega o Dr. Bezerra, o Chico sei. Muito simples. Quando o Dr. Bezerra chega, diz que os espíritos que estão ali presentes, né? Doutor, ainda bem que o senhor chegou. Ajuda minha mãe que está aí na sala aí, ajuda meu primo lá em Serra dos Aimorés, né? Tal, entendeu? O doutor Bezerra é o paizão. A individualidade do doutor Bezerra é paizão. O Emmanuel não. O Emmanuel, Chico, quando chega, todo mundo fica perfilado. O Emmanuel é o senador, tá? É o general isso que eu lá do saber. Romance de uma Rainha. É o general. Cada individualidade é uma individualidade. Não tem muito a ver com essa questão evolutiva, não, tá? Porque o Emmanuel é amor também, mas só que ele é uma individualidade diferente. O Chico é a mãezona. As características. Sempre foi feminino.
As características do Chico ele nunca escondeu, são femininas. Né? Ele parece Inclusive, uma ele mãe reza com mesmo, né? Exato. Então, cada individualidade é uma individualidade. Quer dizer, essa questão aí do amor não tem muito a ver, não. O Emmanuel também é um cara que já está num processo bem muito além do nosso, tanto intelectual como também. O Emmanuel, nos cultos do lar dele, lá da família Joviano, ele era receitista, ele era poeta. Isso ele não mostra para a gente nos livros. Mas eu tenho um livro aqui chamado Deus Conosco, que é são 3 ou 4 livros que a Wanda Joviano lançou, tá? E a gente vê quem é o Emmanuel na intimidade. É diferente do Emmanuel que nós conhecemos, mas mesmo assim, sempre, tá? Uma linha dura. Mas o livro não tem nada a ver com o livro evolutivo. Para enriquecer, é rapidinho. Eu acho que é o Brejo da Vida Eterna, responde até o que é conselho, a pergunta que ela fez. Sublime visitante. O Asclepios. O Asclepios. É um espírito que já está totalmente desembaraçado, forma espiritual totalmente já muito modificada, e reencarna se quiser. Se quiser, está lá entre 500, eu acho que é uma coisa assim, né? Entre 500 está na última faixa dos terráqueos. Uma coisa assim, Está na última faixa dos terráqueos. É terráqueo. É terráqueo. Ainda é da Terra. Provavelmente deverá chegar aqui para dar uma bola aí para a gente aí. Estamos precisando, viu? Elisa, vamos ler a letra B, que já são 8h26, né? Vamos ler a letra B para acabar. Rapidinho. Pode falar à vontade. Você está calada, está espirrando. Estou espirrando, está me espirrando agora mesmo. E é alergia mesmo, porque dá aquela coceira, aquela pontada assim, dá vontade de espirrar. No Filosofia Espírita, no comentário dessa pergunta, está escrito aqui, bem o que você falou das reencarnações. Está aqui assim: o agradecimento deve estar presente em tudo, em todos os acontecimentos da tua vida. Se em tudo dependemos de Deus e nunca sairemos desta dependência, porque lutamos contra a força soberana que nos criou e que é o Pai de todas as coisas. Passamos a ser ignorantes. E o ignorante nunca é feliz. Não que o pai o abandone, a ignorância é que não aceita as lições. Ele abraça a ignorância. E aí não consegue perceber a lição. No entanto, o tempo passa a mostrar aos que sofrem os caminhos da paternidade onde existe o amor. Então, eu entendi aqui. No entanto, o tempo passa a mostrar aos que sofrem reencarnações e reencarnações. Né? Exatamente. A culpa não é de Deus, não. A culpa é nossa. Nós preferimos, em vez das leis de Deus, ingratidão. Não é isso? O que é que sucederia se nos não esquecêssemos de agradecer? Isso sucede aos ingratos. Abraçamos a ignorância. Vamos ler a última letra B? Vamos lá, letra B. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Olha só, essa é a pergunta de 1 milhão, tá? Está falando de materialismo puro. Mas é o que todo ser humano se pergunta. Pois é, o fulano lá, né? A gente às vezes fala, pô, o cara, vamos botar os de antigamente, é coronel, rico, cheio de ouro, cheio disso, cheio daquilo. Nunca passou sufoco nenhum. Então o outro agora mudou, agora é o cara que vai pro YouTube, como é que fala? O influencer. Tá ganhando uma baba. Os meios não importam, tá ganhando uma baba. E parece que tudo dá certo e não agradece nada a ninguém. E aí? O que acontece aí? E essa resposta também é forte. Pode ler a resposta? Tá? Alguém quer falar sobre a pergunta? Então vamos ler a resposta. Assim é, de fato. Mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois
quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Mas importa ver o fim. Nós não conseguimos ver, porque está fora do nosso alcance, né? Que nós estamos reencarnados juntos. É isso? E quando nós desencarnamos, nós não vamos trazer essa lembrança, porque algumas coisas nós vamos ver do outro lado. Mas a gente pegar a literatura espírita, o livro Ação e Reação, me lembrou do Anão do Sabino. Ele não teve na alta corte, mandando, desmandando, fazendo o que bem entendia. E nessa encarnação que ele estava ali no livro Ação e Reação, olha a situação dele. Eu não cheguei a ver. O Marco Aurélio lá e a turma lá do Fraternidade falava que na época eles distribuíam quentinhas ali no Setapé. Foi logo que fizeram uma casa de vídeo que era fora do shopping, agora já está lá no Guanabara até. Essa casa de vídeo anda aqui na Penha, né? Diz que tinha um senhor que de noite, tá, ele tinha uma cadeira, enchia-se de sacos, né, aqueles negócios ao redor, cachorros, e sentava como se fosse um rei, tá? E uma vez perguntaram a ele, é verdade que quando estava construindo construção aquele prédio, que a casa de vídeo vai vir para cá, diz que ele coçou o queixo bem sério. Estou pensando nessa possibilidade. Ele estava encarnado aqui, tá? Ainda sofrendo influência da reencarnação passada, porque deve ter sido alguém de poder, de mando. É o caso do Anão, do Sabino. O Sabino foi o barão, não sei das quantas, só falo isso, não falo o nome, porque para não comprometer. E mandava fazer acontecer no Império. Está lá um anão dementado. É? Talvez vocês não lembrem, eu estou sempre na Penha, estou sempre vendo, uma mulher magrinha que pegava quentinha conosco, ela falava sozinha, e a conversa dela era sempre de grandezas. Era dona de fazenda, dona de carro, dona de navio. A conversa dela sozinha era sempre essa, só essa, só essa, só essa. Grandeza. Ela só falava em grandeza, não falava em mais nada. É esse reflexo do passado, né? Porque a felicidade, podemos ser um de nós, mas veja bem, que a felicidade ficou presa a um material. Exatamente. Não é a felicidade, tá? E é a felicidade da gratidão, digamos assim. A Joana fala ali, quem é grato, né, não tem queixa, tá? Não tem decepções e não espera nada de retorno. É o que a Joana fala ali, né? E é a grande realidade. Tá? Então, é isso aí, né? Então, o fim nós não vemos geralmente, né? Mas os livros espíritas nos trazem, infelizmente, que podemos ter passado por isso também, tá? E podemos passar ainda. Sim, é isso que nós ainda podemos passar ainda. Ainda podemos passar ainda. Até nós conseguirmos vestir a roupa de bodas, nós ainda vamos ter muitas outras roupas antes para poder vestir, né? Bom, outras encarnações ainda teremos ainda pela frente para poder até chegar a roupas de bodas. Né? Pois é, eu pensei que era a minha última reencarnação, mas eu comecei a estudar. Descobri que eu estou totalmente enganado, ledo engano, né? Ai, ai, ai. Gente, já deu a hora, tá? O papo tá bom, o papo, né, duraria muito mais, né? Mas vamos deixar para outros dias, né? Quarta que vem já vamos entrar, né, nos espíritos, né, contribuindo aí na natureza, né? A ação deles na natureza, né? Exatamente. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Sexta-feira nós temos Paulo Estevam, né? Paulo Estevam, tá. É por isso, Frane, que a maioria das pessoas prefere ficar na ignorância, para não ter que saber que vai ter que reencarnar, que vai ter que pagar, que vai ter que acertar as contas, né? Que não acertou antes, porque vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois. Aí quando começa a falar isso, fica todo mundo preocupadíssimo, porque eu vou ter que pagar por isso. Não quero mais estudar isso, não.
É melhor Mas eu Essa tenho- conta ficar não na é minha, não. ignorância. Essa conta tenho não é minha, obse- não. Não quero pagar, não. Eu tenho observado que muitas pessoas, artistas, muitas pessoas ultimamente falam muito: eu, quando voltar, eu quero voltar um bicho, quero voltar mulher, quero voltar homem. E isso aí você não ouvia falar com a insistência que você ouve hoje. Já está vendo um pensamento, já está acontecendo um pensamento. As pessoas falam, não sei se sem sentir, mas falam em reencarnação. Eu, quando voltar, eu quero ser isso, assim, 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 assim. E você, a gente Cachorrinho de antigamente não madame. ouvia falar. Antigamente a gente não ouvia falar isso com tanta insistência que nós estamos ouvindo hoje. Né? Quero ser cachorrinho de madame para não sofrer tanto. Exatamente, mas falam, e aquilo. Vamos. Você não ouvia falar isso antigamente com tanta frequência conforme é agora. Ah, eu quero voltar, as mulheres, eu quero voltar homem na próxima vez, porque a mulher sofre muito e tal. Voltar, já estão falando em voltar, coisa que não se ouvia falar antigamente. Já está vendo? É. Já está já tá aflorando uma consciência de alguma forma. De que forma não se sabe, mas já está aflorando alguma coisa. Né? Já está É isso aflorando aí. alguma coisa. Graças a Deus. Né? Graças Então vou a parar a Deus. gravação. Alguém mais